Camisa confunde até quem costura há muito tempo. Parece simples, porém, a roupa do Lucifer esconde várias coisas do designer do personagem. E hoje a gente vai desvendar todos esses mistérios. Sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Fernanda, criadora do canal Shirley Scarlett. E aqui nós fazemos vídeos de cosplay, costura, modelagem. E hoje nesse vídeo nós vamos montar a blusa social do Lucifer que vai por baixo do colete. Nos episódios anteriores eu mostrei como eu fiz o chapéu. Vocês podem ver os vídeos aqui embaixo na descrição ou aqui em cima no card, se eu lembrar de pôr. E eu já tenho pronto o colete e a calça, mas quando eu cheguei na blusa eu travei. Por quê? Porque a blusa tá escondida embaixo de tudo. E além disso, eu não sei se vocês perceberam, mas o Lucifer, ele é branco igual a blusa dele. Eu não sei onde começa a blusa e onde termina a pele dele. Tipo, um palhaço, entendeu? Acho que a ideia era mesmo inspirar naquela maquiagem de palhaço, então ele ficou muito branco. Logo ele ficou, tipo, da cor da blusa. Então eu não sei onde começa a blusa, ou seja, onde termina a blusa e onde começa o pescoço dele. Então não dava pra ver onde começava o pescoço e onde começava a blusa. Então me diz aí o que vocês acham. Como é que é a gola? Eu vi que a maioria das pessoas que fizeram cosplay dele usaram blusa social, normal. Gola social de camiseiro normal. Provavelmente porque toda a roupa dele é feita em alfaiataria, porque ele tem o coletinho, o blazer por cima, tudo isso é muito alfaiataria, tem inclusive a gravatinha também. Então imagino que foi por isso que as pessoas colocaram essa gola. Mas eu não gosto dessa gola, eu acho que ela chama muita atenção e não tem nada a ver com o personagem. Então eu tomei uma liberdade criativa na blusa, já que eu não conseguia identificar onde terminava a camisa e onde começava a pele do personagem. Logo eu decidi que queria fazer uma blusa social sem botões, porque ele não tem nenhum botão na frente. É justa, porque o corpete, que é a primeira liberdade criativa que eu tive, foi nesse corselet. Como vai o corselet por cima, eu queria que ela fosse muito justa para não fazer papo por baixo do corset. Ah, e a golinha de padre para ajudar na divisão entre pescoço e pele, que aí já cobre uma grande parte como branco aqui. Na hora da maquiagem vai ajudar muito. E também eu coloquei o fecho dela atrás nas costas, porque eu precisava abrir para a gola ficar aqui inteira. Caso eu colocasse aqui na frente ia estragar, e não dava pra colocar na lateral por causa da gola de padre. Logo ela teve que ir para as costas. E essas foram as liberdades criativas que eu tomei na camisa. Manga ficou exatamente igual a referência, uma manga 3/4 com um punho dramático, como a referência. Afinal, o Lucifer é sobre drama. Essas foram as coisas que eu tive que adaptar para a camisa ficar perfeita. Ok, sobre materiais. Eu usei 1,5 m de algodão para camisaria, por isso que a massa é tão fácil. Essa blusa vai ser uma chatice para passar, mas fazer o que é? É camisaria, né? E também usei entretela para camisaria, que é uma entretela mais grossa. Vou pegar aqui a entretela de tecido plano. Que é essa entretela aqui, ela é mais planinha, não estica e é super boa. Usei para a estrutura, a gola e o punho, para entrar e sair da peça. O fecho foi esse aqui, de casaco, que ele separa uma do outro. Porque a blusa era muito justa, assim é mais fácil de entrar e sair nela. É claro que o fecho que eu usei é branco, mas eu só tenho esse aqui preto. Agora, o branco já tá na camisa. Com tudo isso em mente, bora costurar a camisa. Para fazer o zíper dessa peça, eu tentei uma técnica completamente nova e diferente, que você já coloca o zíper antes de fechar a peça. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o zíper nas costas antes mesmo de fechar qualquer outra costura, pra ver se era mais fácil assim do que o normal. Então, eu achei tão complicado quanto, não achei que fizesse tanta diferença, mas dependendo da peça, por ela estar plana, eu acho que seria mais fácil aplicar o fecho dessa forma. Então, depende muito da situação. Vou pegar as costas, já passei no overlock, os ombros, cava e lateral, e o corte das costas. Vou colocar um fecho de camisa que solta, porque eu decidi fazer assim. E aqui embaixo, essa parte aqui é solta. Vou fazer essa parte primeiro. É até aqui.
que é o que eu vou fazer. Eu vou dobrar aqui, costurar daqui pra baixo, e depois dobrar mais uma vez. Já volto com... Esse é o resultado, ficou assim. E a partir daqui vem o fecho. Vou dobrar aqui em 1 centímetro. Ó, é assim que vai ficar no final. O que eu vou fazer? Vou costurar, ou seja, vou costurar 2 vezes. Uma vez com ele certo assim e outra vez dobrado pra fazer o acabamento. Que é desse jeito, tenho certeza que vai ficar bonitinho. Tá vendo? Eu vou ultrapassar meio. Aí agora... Aí vou costurar aqui. E depois vou dobrar aqui e com uma sapatilha de um pezinho só, costurar bem aqui pertinho, igual esse. Certo? Ok, vamos fazer a frente. Já costurei essa frente aqui, agora essa daqui. Encaixar as piquinhas. Calor. Pronto. Agora eu vou costurar aqui 1 centímetro. Pronto. Agora eu já costurei, né? Os 2 lados. Agora vamos passar. Agora vamos costurar os ombros. A 1 centímetro o ombro. Ok, ombro costurado, vou abrir aqui. Pode costurar só para as costas também, se você preferir assim. Agora eu vou fazer a gola, que são 2 golas. Vou fazer uma bainha de 1 centímetro para ajudar na hora de costurar a gola. Ok, agora eu vou costurar aqui a 1. Então pronto. Prontinho. Agora, que eu já tenho isso aqui, eu vou pegar a tesoura, o excesso. Sim. Pronto, agora eu vou desvirar. Eu acho que por causa da entretela, eu vou fazer aqui um pespontinho bem pequenininho. Quando eu faço você faz esse pesponto, tá vendo? Você consegue virar muito mais fácil, assim, ó. Eu esqueci de marcar o meio. Agora nós vamos pegar a gola, colocar no decote. Primeiro colocar no meio, depois no ombro e depois as costas da gola. E repetir a mesma coisa do outro lado. Aqui, 1 centímetro agora. Costurar aqui 1 centímetro. Agora vamos pegar a margem de costura, colocar pra cima, pra dentro da gola. Para podermos fechar a gola. Continuar. A golinha foi assim o resultado que ela ficou. Eu costurei aqui entre a costura, ficou dessa forma, pega bem aqui. Por isso que esse pesponto aqui é muito importante, que quando você faz esse pesponto, ele abaixa aqui pelo menos uns 2 milímetros, o que dá pra você fazer exatamente esse pesponto aqui. Que aí você faz entre a costura. Ó, vá bem devagarzinho nesse pesponto, porque ele é muito difícil. Por exemplo, aqui eu errei um pouquinho, tá vendo? Mas também paciência, não vai fazer diferença, branco no branco. Agora, nós temos a peça assim, já. Com as laterais soltas, o decote já colocado. O fecho foi para as costas porque eu queria que tivesse esse efeito de contínuo aqui na frente. Agora nós temos as mangas. Mas primeiro, vou fazer a preparação do punho para agilizar. O punho foi entretelado, claramente. Esse é da entretela. Aqui. Entretela pra cá. Esse meu tecido é meio amassadinho.
Agora nós vamos dobrar no meio os 2 punhos. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e costurar aqui a 1 centímetro, virar, e aí vai ter essa parte aqui para encaixar na manga. Prontinho, costurado. Agora, vou pegar isso aqui e tirar nesse canto o excesso para poder virar direitinho, porque isso aqui tá super entretelado, não vai virar direito. Vou mostrar. Se eu tentar virar sem cortar, o que acontece? Fica assim, tá vendo? Torto. Quando já tá cortado e eu viro, fica assim direitinho. É claro que tem que dar um jeitinho com álcool. Cuidado pra não cortar, fazer buraco. Seria melhor se fosse com algo que não tivesse ponta. Mas olha a diferença, esse fica assim e esse fica todo torto. Então, vou cortar agora. E assim, você precisa cortar só essa parte aqui. Aqui pra baixo não importa. Se for reto, não importa. Se for uma ponta ou curvo, sempre tem que fazer. Reto só se ficar muito grosso, aí você pode querer tirar o excesso de tecido. Aí sim. Mas fora isso, não tem necessidade. Aí agora aqui, vamos passar. Vamos deixar isso preparado, porque assim que for para colocar o punho, já vai estar com a peça quase pronta. Aqui nós não vamos fazer aquele costura invisível, porque eu não tenho costura aqui dentro, aqui em cima. É apenas dobrado. Então é só passar o ferro para ficar perfeito. Pode ver? Aqui. Pronto, agora já ficou assim perfeitinho. Aqui tá meu molde da manga. Vamos ver. Eu quero marcar o pico do ombro. Esse aqui, do meio, é o pico do ombro, porque eu vou fazer uma franzinha aqui. Ela tá errada, tem que ser 3 centímetros mais pra esse lado. Vou marcar esses. Mas depois, como eu aumentei aqui, vai ter que ser 3 centímetros pra cá e 3 centímetros pra cá. Eu esqueci de alterar as marcações. Ok. Se sair o molde, ele já vai estar alterado pro lugar certo, não se preocupe. Então, o que que é? Esse aqui é 3 e 3. Ou seja, eu vou passar aqui uma linha de costura para franzir. Pronto. Para franzir a copa da manga, que é essa parte aqui, o que que a gente precisa fazer? Primeiro na máquina. Se a sua máquina é doméstica também, você vai pegar, aqui é o ponto, ou seja, aqui é o tamanho do ponto. A gente vai colocar o ponto em 5, para poder franzir mais fácil. E para a hora que a gente precisar retirar, o ponto vai ser simplesmente mais fácil, assim. Outra coisa importante, se sua máquina for igual a minha tem aqui, que ela vai fazer o retrocesso sozinha, então tem que desligar isso. Tá vendo? Desliguei. Pronto. Porque ela não pode fazer o retrocesso. Aí o que eu tenho que fazer também é puxar as linhas pra elas ficarem assim. A de baixo também. Vou puxar agora. Aqui. Vou puxar a de baixo também pra ficar grande, ó. Desse excesso de linha pra fazer o franzido. Agora vou mandar o pezinho. Pôr bem aqui. Onde eu quero franzir. E costurar. Normalmente. O mais perto que você conseguir, pra não aparecer a costura depois. Se aparecer, tudo bem, que a gente vai desfazer. Ok, até o final, que é aqui. Aí, nesse final aqui, você vai levantar a agulha, levantar o pé e puxar, porque a gente vai precisar desse rabinho de linha pro outro lado também. Pronto, já viu que já franziu um pouquinho, né? Mas deixa eu ajeitar aqui direitinho pra dar pra ver melhor. Você vai separar as linhas. Dá um zoom. Você vai separar as linhas. Eu vou ter as linhas desse lado e a linha desse lado. Então, eu vou pegar as linhas de baixo, que é a da bobina. Costuma ser mais fácil com a da bobina. Não sei porquê, mas é. Aí eu vou puxar assim. Tá vendo? Pra gente dar uma distribuída.
na frança, entre essa parte e a parte de lá. Vai ficar assim. Ah, como eu sei até onde eu tenho que franzir? Você vai ver agora. Porque o que a gente tem que fazer é colocar na cava. Pra ver se o tamanho tá certo. Vamos ver. Aqui, minha cava. A cava da frente eu marquei com esse alfinete. Porém, no caso desse molde, a cava da frente é mais curva e a cava das costas é mais reta. Tá vendo a diferença quando você põe uma perto da outra? Normalmente a cava das costas é mais retinha e a cava da frente é mais curva. Aí, você vai colocar aqui. Cadê meu alfinete? Ah, não vou ter um alfinete não, porque esse tecido ele marca, ó. Já furei aqui no Ciência. Aí agora, vamos aqui em cima, onde tá aquela marcação que eu fiz no meio. Essa marcação vai ficar aqui. E agora pro lado de cá, mesma coisa. Agora vamos ver se já tá cabendo. Tá vendo? Vou vir aqui com... Você pode vir com alfinete que é melhor, mas o meu tecido fura, então não vou poder usar alfinete. Eu vou ter que usar esses clips. Preferia o alfinete, mas fazer o quê? Pode alinhavar também, se você preferir. Vamos bem. Aí, tá vendo que aqui tá sobrando? Um pedaço? Quer dizer que eu tenho que puxar aqui essa linha pra ela ir pro lugar certinho. E ficar certo, tá vendo? Agora tá certo. E agora que eu alcancei o que eu quero, a distância que eu quero, eu vou dar um nozinho aqui pra ele não fugir. Não desfranzir, no caso. Então só um nozinho. Não pode dobrar o tecido como fez aqui, tá vendo? Tem que fazer assim. Pronto. Que aí não sai do lugar. Agora vamos pra frente. Mesma coisa, ir ajeitando pra ficar certinho. Chegou aqui, não dá. Puxa pra franzir um pouquinho mais. Eu quis fazer esse efeito aqui de franzido, que eu achei que ia ficar bonitinho. E prontinho! Viu que ele vai ficar franzido só aqui no topo da manga. Agora eu vou costurar aqui tudo a 1 centímetro. Já volto. Voltando aqui pra máquina, lembrando de pôr de volta as coisas que a gente tirou, principalmente o tamanho do ponto, que tem que ser 3,5. Na minha máquina, pra esse tecido, é 3,5. Eu coloquei a manga por baixo e a camisa por cima. Por quê? Por causa desses pezinhos aqui, ele meio que franze um pouquinho a parte de baixo. Ele puxa mais a parte de baixo do que ele puxa a parte de cima. E isso vai me ajudar aqui nesse franzidinho pra encaixar direitinho. Então, a manga por baixo, a camisa por cima. Pronto, ó, é assim que vai ficar o resultado. Vamos checar pra ver se não tem nenhuma preguinha. Ou nenhum erro, defeito. Já vi que tem um defeito aqui, ó, fugiu. Vou ter que consertar essa parte aqui. Vou consertar essa parte aqui e já volto. O problema de costurar com a manga pra baixo é esse, né? Corre risco de pegar e você não vê. Pronto, agora sim. Aqui tudo certinho. Essa caneta aqui sai com ferro. Agora eu vou tirar o ponto daqui de franzir, que ele tá aparecendo. Mas cuidado pra não tirar a linha errada. Tirar a linha errada. Ai, eu adorei essa tesourinha minúscula. Ok, pronto. Agora o que eu vou fazer vai ser... Viu que agora soltou a franza, agora ela tá mais bonita? Então tem que tirar mesmo o ponto. Eu vou passar isso pra cá, vou virar pra cá e pespuntar 0,1. Pronto, esse é o resultado, tá vendo? Eu acho que fica muito bonitinho, olha o efeito que dá. Fica assim pro lugar certo, toda hora eu não vou precisar me preocupar porque a costura vai estar pro lugar certo sempre. Agora eu vou terminar de tirar aqui o que não saiu do franzido, porque branco no branco às vezes é difícil de ver. Vou passar o ferro. Então, para passar o ferro em franza, você não pode passar o ferro em cima e pressionar. Por quê? Porque senão a massa franza estraga tudo. Tá vendo que tá sumindo preto? Porque some assim. Pronto. Não posso passar muito por causa da franja. Eu vou costurar assim. Linha na linha, prendeu aqui. De novo, era para prender com alfinete, mas o meu tecido marca, então vai com um presilho.
Agora as laterais também. Pica na marcação na marcação. Prendedor. Aí sai. Prendeu. Você pode sempre alinhavar, se você preferir assim. Se for iniciante, a melhor coisa que você faz é alinhavar as coisas. Porque facilita muito. Ok, agora eu vou costurar aqui a 1 centímetro. Pronto, é assim que fica o resultado da costura da lateral. Agora vamos desvirar pra ver como é que tá. Agora eu vou dar aqui uma passadinha pra ficar mais bonitinha. Eu vou passar a costura para as costas. Aqui na manga eu só vou passar na direção que seria as costas nas costas. Se é que você me entende. Por exemplo, aqui. As costas. Essa é a frente. Ali é as costas. Eu vou passar a costura para lá, pra cima. Essa tabuazinha pequitinha é muito útil. Por que eu passo para as costas? Porque eu escolhi passar para as costas. Pode passar para frente também, mas eu acho que fica mais bonita e incomoda menos quando a gente veste se tiver para as costas. Você pode fazer sempre um teste em casa. Passa um lado para as costas, outro lado para frente, veste e vê qual que você acha que fica melhor. Costura é tudo muito teste, sabe? E o que você acha melhor. Nem nada é uma regra, tipo 100%, tem que ser assim. É a formação do tecido. Esse tecido é mais que qualquer coisa. Como fica mais bonito se passar. Assim que tá a manguinha, por enquanto. Olha como os franzises ficaram muito bonitinhos. Esse manequim tudo balança. Precisa de um manequim novo. Agora vamos para a penúltima parte. Manga do punho. Olha como é que ficou bonito o punho. A primeira coisa que a gente vai fazer é bem aqui nessa costura encaixar esse aqui. Assim mesmo, por cima. Que assim eu vou prender tudo junto. Agora eu vou costurar aqui a 1 centímetro. Vai ficar assim. Agora o que a gente vai fazer é passar no overlock. Chegar se pegou todas as camadas que tem que pegar. Pegou, graças a Deus. Pronto. No final vai ficar assim. Isso tudo pro direito. Como você pode... como pode ver aqui, tá tudo no direito. Agora nós vamos passar isso assim. Pra dentro. Como a gente vai fazer isso? A gente vai desvirar. E agora essa costura vai estar pra lá, tá vendo? Então agora a gente vai dar uma rápida passada aqui. Só pra dar uma firmada no lugar certo. Tomar cuidado com esse ferro. Aqui tá pintando as coisas de preto, não sei porquê. Ok. E agora eu vou fazer aqui um pesponto a 0,5 milímetros, assim. Vai ficar no lugar. O pesponto é assim. Até dessa forma que isso aqui fica. Que agora quando eu virar pra cima, eu tenho que passar o ferro ainda. Quando eu virar fica assim, ó, sem nenhuma costura. Agora vamos passar o ferro na linha da costura também, de 1 centímetro. Dessa forma vai ficar pra dentro. Se o seu tecido não ficar por causa do ferro, o meu é algodão puro. Então assim, fica bem quando passa ele fica bem, tá vendo? Mas se o seu não ficar, faz uns pontinhos, pegando essa parte de trás, aqui, para ele ficar bem preso. Ou você pode também fazer um pesponto, você que escolhe. Eu não quero pesponto. Nope. Pronto. Dessa forma aqui que ficou. Aqui eu dei alguns pontinhos, só para ver como é que ficava. E se você der pontinhos, fica dessa forma aqui. Eu vi depois que não precisava, então não terminei de dar pontinhos. Porque o meu algodão não precisa. Nós vamos colocar os botõezinhos. Cadê meus botõezinhos? Eles estão aqui. Vou pegar 2. Um para cada lado. Da frente e das costas. Da mesma manguinha. Aqui. Como ficou aqui.
vou fazer do outro lado. Mas agora eu vou ter que marcar de acordo com esse daqui, para não ficar muito estranho. Então vai ser aqui. Esse aqui. Esse outro vai ser bem aqui do outro lado. Pronto. Agora, cadê minha agulha? Aqui. Depois disso vai sobrar, vai faltar apenas a bainha. E aí a gente acabou. Agora vamos lá, prender o botão. Eu passo no mínimo 3 vezes dentro do botão. Pode passar mais. Não aconselho passar menos. Ó, 1, 2 agora. 3. E tá bom também. Oxi, grudou lá do outro lado. Agora vamos apertar para ficar bem justinho. E vamos fazer um nozinho. Aqui, quando a cauda tá longa, eu faço um nó assim, ó. 1, 2, 3. Que aí, já só preciso fazer uma vez. Já foram logo 3 nós, não precisa de mais uma. Pronto. Terminado a parte do punho. Olha que bonito que o punho tá. Pronto, agora vamos pra barra dele, que é a única coisa que falta. Eu vou passar no overlock, pra ser mais fácil de fazer a bainha, que eu vou fazer de dobra de 5 milímetros. Então, vou passar aqui que vai ser mais rápido. Como a minha bainha aqui embaixo é redonda, eu tenho que fazer uma bainha bem pequititinha. Então, o que eu vou fazer? Além de tirar os degraus, a overlock servir para tirar os degrauzinhos, caso tivesse algum, no caso eu acho que nem tinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar na altura do overlock, tá vendo? Porque eu tenho aqui um centímetro a mais. Então, eu vou dobrar uma vez na altura do overlock e depois dobrar mais uma vez para poder fazer a bainha em 1 centímetro. Porque meu overlock tem 0,5. Ou seja, quando eu dobrar aqui, vou costurar. Aí depois eu dobro mais uma vez e costuro. Vou fazer isso com o feixe aberto. Porque ele solta. Que me facilita. Ó, tentando fazer que toda a overlock seja escondida. Não pode aparecer absolutamente nem a pontinha. Foi assim que ficou a primeira parte, ó. Eu até podia parar aqui, mas não quero. Então agora a gente vai dobrar mais uma vez. Primeiro eu vou passar para ir pro lugar certo. E agora eu vou dobrar mais uma vez, de acordo com a dobra que eu já tenho. Aqui costurado, eu vou dobrar bem nele. E passar. Agora vamos passar para ver o resultado final. Viu a diferença antes de passar? Às vezes você não costurou errado, você só não passou. Ai, tem que tomar cuidado que você tá ficando... Por algum motivo essas coisas estão ficando pretas. Tem alguma coisa no meu ferro. Essa é uma peça que vai ficar completamente escondida no cosplay. Porém, eu acho que ela tem o seu charme. Acho que é aí que a gente mostra o quanto a gente tem aquele amor pelo cosplay, quando a gente tá nos micros detalhes que nem vão ser vistos. Então, eu acho que essa peça ficou extremamente bonita. Se você curtiu esse modelo, eu tô considerando liberar esse molde no meu futuro Patreon, com direito a passo a passo, making off, e como eu fiz isso do zero, como eu fiz o molde base, as alterações para chegar nesse molde, você poderia aprender para fazer no seu próprio molde. Comente aí embaixo, eu quero molde. E se inscreva no canal. No próximo vídeo do cosplay do Lucifer, vai ser sobre a luva, a gravata e a peruca dele. Tudo para terminar
o cosplay. Prometo que não vai ser só mais um vídeo ou mais um acessório. Bom, esse é o resultado da blusa. Vestindo ela bonitinha. Ai, eu não tenho espaço e nem altura. Me falta altura. Pronto. Foi assim que ela ficou no resultado. A blusa está extremamente confortável. Olha, eu posso dançar, me mexer, que não tem nenhum problema. Essa é a diferença do protótipo pro protótipo. Ok. Quando eu fiz o protótipo, eu não conseguia fazer assim, ó. Por isso que é muito importante você fazer um protótipo primeiro. Além disso, eu alterei um pouquinho aqui da gola e alterei a manga pra fazer isso aqui ficar mais dramático. E agora vamos ver a gente com colete. E assim que fica com o colete junto. Assim que tá ficando o cosplay. Bye, bye! Até o próximo vídeo!